Boa tarde, pessoal. A gente vai resolver a lista de exercícios que foi passada na última aula de geometria plana. Na primeira questão, tem que indicar se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. No caso de ela ser falsa, tem que exibir um contra-exemplo. Que seria isso? Tem que explicar por que eu estou afirmando que essa alternativa é falsa. Então, vamos analisar aqui a letra A. Todo triângulo isósceles é equilátero. Essa afirmação ela é falsa. Afirmativa falsa. Por quê? O triângulo isósceles ele é um triângulo que possui dois lados iguais. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles em que esse lado aqui, AB, que vai de A até B, ele vale 10 centímetros. O lado AC, 10 centímetros. E esse lado BC, ele vale 12 centímetros. Então, eu tenho dois lados iguais e um terceiro lado diferente. Então, para que esse triângulo seja equilátero, ele teria que ter os três lados iguais. Teria que ser mais ou menos assim. Vou desenhar aqui. Certo. Aqui teria que ser 10, aqui 10 e aqui também 10 centímetros. Com esses três lados iguais eu tenho um triângulo equilátero, mas quando eu tenho a partir do momento que eu tenho somente esses dois, eu tenho só um triângulo isósceles. Letra B. Todo triângulo equilátero é isósceles. Então, triângulo equilátero a gente já viu, né? Ele tem os três lados iguais. Então, aqui é, por exemplo, 15, 15 e 15. A gente observa que para ser um triângulo isósceles, tem que ser dois lados iguais, né? Dois lados. No equilátero, são os três lados iguais, que a gente também chama de congruentes. A gente vê que nesse triângulo equilátero aqui que eu desenhei, a gente tem dois lados iguais, certo? Então, se ele tem dois lados iguais, ele também é isósceles. Por isso essa afirmativa é verdadeira, porque ele tem dois lados iguais. Logo, esse triângulo também é isósceles. Então, todo triângulo equilátero é isósceles? Sim. Essa afirmativa está verdadeira. Todo triângulo retângulo é escaleno. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo que possui três ângulos iguais. E o que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é que ele possui um ângulo reto. O que seria esse ângulo reto? A gente identifica por essa imagenzinha aqui, né? Esse quadradinho e essa bolinha aqui. É um ângulo igual a 90 graus. Então, para que ele seja um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Já esses outros dois ângulos aqui, eles podem variar. Sendo que aqui ele pode ser 30 e aqui 60. 30 graus e 60 graus. Portanto que a soma desses ângulos, ou seja, 30 mais 60 mais 90, sempre tem que ser igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Todo triângulo tem a soma de seus ângulos internos igual a 180 graus. Esse triângulo ele é escaleno, porque ele possui os três lados diferentes, 30, 60 e 90. Ok. O triângulo escaleno é aquele que possui três lados iguais. Mas por que a alternativa está falsa? Porque ele diz todos. A partir do momento em que ele diz que são todos os triângulos retângulos são escalenos, ele está errado. Porque eu tenho um caso aqui, ó, de um triângulo retângulo que possui dois ângulos iguais. Se eu somar
45 mais 45 mais 90 também dá 180 graus. Quer dizer que esse triângulo ele é retângulo e ele não é escaleno. Então eu tenho aqui uma exceção a essa regra, né? A partir do momento que eu tenho essa exceção, eu não tenho que são todos, são quase todos, menos esse. Letra D. Existe triângulo retângulo isósceles? Sim, a gente viu na alternativa C que existe um triângulo retângulo isósceles, que foi aquele triângulo que a gente acabou de ver. Aqui é 45 graus e aqui é 45 graus. Esse lado de cá, vou chamar de A, é igual a esse outro lado aqui que eu chamo de A. E aqui eu vou chamar de B. Lá na questão, na letra C, ele diz o seguinte, que aqui é 30, 30 e aqui ele não dá o valor, né? Então eu vou apagar aqui, colocar o 30 e 30. Então nessa situação aqui, que eu tenho esses dois ângulos iguais, eu também tenho dois lados iguais. Então 30 e 30. Então esse aqui é um triângulo isósceles, que possui dois lados iguais. Então basta olhar o exemplo anterior, que trata-se de um triângulo retângulo isósceles. Letra E. Todo triângulo equilátero, todos os triângulos equiláteros são congruentes. O que é um triângulo equilátero? Todos os lados são iguais, né? Então aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20. Para que ele seja congruente, os lados têm que ser iguais e os ângulos também têm que ser iguais, certo? Então, no triângulo equilátero, perdão, aqui é 60, aqui também é 60 e aqui também é 60 graus. Se eu somar 60 mais 60 mais 60, vai dar igual a 180 graus. Então eu também tenho o quê? Três lados iguais. É isso que caracteriza o meu triângulo equilátero ser congruente. Agora vamos para a segunda questão. Na figura adiante, AB é igual a AC. Então esse lado aqui, ó, de AB, de AC é igual a esse lado aqui, AB. BX é igual a BY. Então essa distância aqui, vou marcar de amarelo. Essa distância aqui também é igual a essa bem aqui. Se o ângulo A mede 40 graus, então esse ângulo aqui, ó, ele mede 40 graus. O ângulo A é o ângulo que está na curva aqui, né? Nessa curva A. Então o ângulo XYZ mede. Então esse ângulo aqui, ó, XYZ. Ele quer saber esse ângulo em que o Y está no meio. Então vamos fazer os cálculos aqui. Bom, como AB é igual a AC, então o triângulo ABC é isósceles. Então esse triângulo aqui, ó, ABC, esse triângulo de fora, ABC, ele é isósceles, porque ele tem dois lados iguais, certo? Se ele é um triângulo isósceles, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse aqui. O ângulo C é igual ao ângulo B. Como em um triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes, vamos chamar os ângulos ACB, ou seja, ACB, que é esse aqui, ó, que onde o C, quando o C está no meio, é onde está fazendo um ângulo. E ABC, que no caso é ABC, o C está no meio. Então é esse ângulo aqui, ó, do B. São iguais a Y. Então eu vou colocar aqui, chamar de Y.
Isto é, ABC, ACB é igual a ABC. Então, esse ângulo aqui é igual a esse outro ângulo aqui. Esse ângulo é igual a esse, que eu chamei de Y. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se eu somar y mais esse 40 aqui, que a questão deu, né? 40. Tem que dar igual a 180. Então, eu tenho essa equação aqui. Y mais y dá 2y. Esse 40, ele passa para o outro lado com o sinal trocado. Então, ficaria 180 menos 40, que dá 140. Ok. Então, 2 vezes y é igual a 140. Esse 2 está multiplicando por y, ele passa para o outro lado com o sinal trocado. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar dividindo. 140 dividido por 2 é igual a 70. Então, esse ângulo aqui, y é igual a 70 graus. E esse outro aqui também é 70, né? Então, se eu somar 70 mais 40, 70 com 70 dá 140, com 40 dá 180, que é o somatório dos ângulos internos do triângulo, né? Certo. Aí agora a gente vai calcular o ângulo que a gente quer, que é esse ângulo bem aqui, ó. É esse que a questão está pedindo. Os segmentos BX e BY são iguais. Então, de B até X e de B até Y é a mesma distância. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles de novo, né? Esse triângulo agora aqui, ó, formado por BX e Y, ele é isósceles. Tem dois lados iguais. Considerando que os ângulos BXY e BYX são iguais a Z, isto é, BXY é igual a BYX, que é igual a Z, sendo assim temos, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? O ângulo BXY, então, quer dizer que o ângulo está no X, é o que está no meio é o ângulo, e o ângulo BYX quer dizer que o ângulo está no Y, certo? Então, quer dizer que é esse ângulo aqui que está no X, BXY, né? E esse ângulo aqui, ó, que está no Y, que é o BYX. Esses ângulos são iguais, ele chamou aqui de Z. Então, quer dizer que esses ângulos são iguais a Z, né? Só que eu já tenho esse ângulo bem aqui, ó, que é o ângulo Y que eu calculei no slide anterior. Então, quanto vale esse ângulo Y? 70 graus, foi o que eu achei lá na outra. Se eu somar os ângulos internos desse triângulo, 70 mais o valor de Z mais esse outro valor de Z, tudo tem que dar igual a 180 graus. Z mais Z dá 2Z. Esse 70 passa para o outro lado com o sinal trocado. Aqui ele está positivo, ele vai passar negativo. 180 menos 70 dá 110. O 2 está multiplicando por Z, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, ficaria 110 dividido por 2, que dá 55 graus. Então, esse meu ângulo Z aqui é igual a 55 graus. Agora, a gente vai calcular esse ângulo aqui, que é o que a gente quer. Para calcular esse ângulo, a gente tem que os segmentos CZ e CY, ou seja, CZ e CY, também são iguais, sendo assim o triângulo formado por C, Z e Y é isósceles. Então, considerando que esse ângulo CZ e Y, né? No caso é esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, chamar de W, né? E esse ângulo aqui eu já sei que é 70, então eu vou somar W mais 70 igual a 180. Passa 70 para o outro lado subtraindo, 180 menos 70 dá 110. W mais W dá 2W. 2 passa dividindo, fica W igual a 55. Então esse ângulo aqui também é 55 graus. Esse aqui é 55 graus.
Esse bem aqui é 55 graus. E esse outro ângulo aqui que a gente já calculou lá no início é 70 graus. Certo. Agora nós vamos observar que os ângulos X, Y, X, Z e W formam um ângulo raso. Ou seja, se eu pegar esse ângulo aqui e o outro ângulo que eu quero, né? Eles vão formar um ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo igual a 180 graus. Só que eu já tenho os valores desse ângulo aqui e desse ângulo aqui. Aqui é 55 graus, que a gente calculou, e aqui também é 55 graus. Então, esse outro ângulo aqui, eu não sei, eu vou chamar ele de X. Certo? Então, vamos lá. Se o somatório deles vai dar igual a 180, então se eu somar esse 55 que está aqui, mais esse 55 que está aqui, mais o X, que é o que eu quero, mais esse X que está aqui, tudo vai ter que dar igual a 180, que é a metade de um círculo, né? O círculo tem 360, aqui tem 180. Então, 55 mais 55 dá 110, o 110 passa para o outro lado com o sinal trocado. Então, x é igual a 180 menos 110, que é igual a 70 graus. Então, esse meu ângulo aqui é igual a x é igual a 70 graus.